eu lembrei hoje de 25 anos atrás, por que não dizer há 26 anos atrás. Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço, porque nós somos uma TV que respeitamos as demais TVs. Mandar um abraço lá para o seu Jesus, na TV Cidade Verde, onde eu tive a oportunidade de fazer o Luzes da Cidade, meu primeiro programa de entretenimento, que eu não sabia nem o que era entretenimento, naquela época ainda era verdinha. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá e fiz um programa, eu tive até a escolha do coelhinho da Vanusa Coelho. Meu filho, hoje o meu coelhinho deve estar no exterior. E tive o prazer, né, eu tinha um coelhinho que ele se vestia de smoke, para poder fazer um trabalho junto comigo dentro do programa. E, gente, eu tô do lado de uma fera, que é o Moisés Rego, artista plástico. Moisés, me diga onde tá essa idade, porque tu é um menino. E ele foi uma das pessoas que me desenhou grávida do Renato há mais de 25 anos atrás. O Renato hoje vai fazer 25 anos, eu estava grávida, obviamente, 26 anos, pode-se dizer quase 26 anos, 25 anos atrás, essa é a palavra certa. E hoje ele está aqui e me deixando extremamente emocionada e feliz em estar contando uma história. Vejam, 25 anos depois, olha a gente aqui, maravilha, no Bom Dia News, mostrando esse trabalho rico, e é um prazer. Deixa eu te dar um abraço, coisa boa. Obrigado. Que bom te ver aqui no programa. Igualmente. Que bom saber que Deus me deu a oportunidade de voltar ao passado num presente tão rico. Hoje nós estamos com esse artista e eu gostaria muito que você contasse um pouco da sua história. Você disse que desde criança você já fazia seus desenhos. Profissionalmente, você já estava há 25 anos atrás mostrando seu trabalho num programa de entretenimento, meu primeiro programa de entretenimento nesse meio da comunicação. E hoje nós estamos aqui. Naquela época você desenhava com lápis. Exatamente. Não era? Isso. E era, no caso, feito no grafite com papel, que eram desenhos mais rápidos. Naquele tempo a gente já mostrava isso, né? Já. E eu tinha 14 anos na época que eu estava fazendo esse trabalho. Com 12 anos você já ganhava dinheiro? Já. 12 anos de idade ele já ganhava dinheiro. Vai olhando aí a arte dele. Me conta a tua história de lá pra cá. Uma história extremamente rica, que te deram várias oportunidades de você enriquecer ainda mais seu trabalho. E hoje seu trabalho que está aqui é na verdade, emprestado. Porque o trabalho que ele faz vai diretamente para o mercado, do mercado vai para o mundo. E hoje eu queria que você me falasse um pouco dessa história. É muito tempo. Vanusa, assim, trabalho desde os 5 anos, Sim, por incentivo dos meus pais. Então, meu pai era o patrocinador, né, que a gente chamava. Então, ele ficava ali incentivando muito Teu na paizinho produção em memória artística. Hoje não está entre nós, né? Isso, ele faleceu já faz um ano, dia 2 de abril agora, completou um ano. E assim, o que eu estou fazendo hoje é fruto desse incentivo, desse acreditar dos pais com os filhos, que é muito importante. Então assim, meu pai sustentou minha mãe, minha família, vendendo caldo de cana. Então minha mãe vendia bolo para vender. Assim, sobreviver, né? Então fazia o bolo para vender e com isso a gente foi crescendo. Mas quando meu pai me viu trabalhando com arte, ele nunca chegou assim para mim, filho, deixa de fazer isso, vai fazer outra coisa. Eles sempre valorizaram o seu trabalho, o que você tinha escolhido para a tua vida. Exatamente. E assim, eu segui adiante, me formei em artes, minhas 2 irmãs se formaram em artes. Fiz o mestrado em artes, patrimônio e museologia, pela Universidade Federal de Parnaíba. E eu estou com uma exposição no Rio de Janeiro, que está acontecendo ainda, está lá os trabalhos. E agora eu fui convidado para expor na França, em Aix-en-Provence, no sul da França. Dia 28 de junho é a exposição. Então, nossa, que orgulho. Estou mandando esses quadros para lá, pedi licença aos meus clientes, o Paulo Viana, o professor Wagner Ribeiro, para poder mostrar os trabalhos aqui um pouco do que é esse trabalho que está no Rio e do trabalho que está indo para a França. Pronto. Esse trabalho rico, porque para mim ele é rico desde quando você já iniciou, você já sabia qual seria seu nicho, porque Deus já te deu esse dom logo como criança. E os seus pais te incentivaram a você ser o artista que você é. Porque isso também não deixa de ser um exemplo que foi dado pelos pais e que hoje, olha aí o talento, fazendo sucesso fora do país, fazendo sucesso dentro do Brasil. Pessoa nossa, gente nossa. E o que é mais interessante, às vezes o pai tira de um filho o dom que ele tem, o foco que ele tem de crescimento na vida e faz com que ele entre numa outra carreira que ele não tem o brilhantismo, que ele não tem esse dom.
E aí ele fica perdido naquele mundo, a idade chega, ele não fez o que ele realmente queria fazer e muitas vezes não chega em lugar nenhum. Isso é também uma forma da gente ajudar os pais que estão assistindo ao nosso programa a entender que a minha vida é minha vida e a vida do Moisés é a vida do Moisés. O que eu escolhi para minha vida, eu tive chance de fazer o que eu queria. Mas a vida do Moisés, eu não posso tirar a chance dele fazer o que ele deseja, que é crescer. E você quis crescer na arte e você cresceu. Hoje você tem esse trabalho brilhante, esse amadurecimento dentro da arte e que é sucesso, que representa o nosso estado do Piauí, nosso povo e a família. Sim. Que foi a base que você teve. Sim, e isso é muito gratificante. Acredito que os pais acreditam muito no filho e às vezes isso contagia, né? Isso nos inspira. Então o filho vai crescendo sentindo essa inspiração do pai. Então quando o pai tem uma visão sobre o filho, às vezes o filho não tem essa visão que o pai está tendo. Sim. Então quando você se deixa permitir viajar pelo olhar dos pais, você acaba se encontrando, entendeu? E é isso, para mim é gratificante, é uma experiência maravilhosa. Sua mãezinha? Tá bem. Tá bem, graças a Deus. Bem. Cheia de orgulho. Cheia de orgulho, tá acompanhando a gente, a Dona Lourdes. Dona Lourdes, um beijo pra senhora, Dona Lourdes. Que orgulho, Dona Lourdes. Estou aqui com o seu filho mostrando o trabalho dele. Vamos mostrar essa sua arte? Eu gostaria que os meninos focassem e você pudesse falar um pouco da sua arte que é tão diferenciada no mercado que particularmente eu não tinha visto com nenhum artista. Vamos mostrar para quem está em casa que arte é essa. De lá para cá, você fez vários trabalhos. E hoje, esse teu trabalho é o teu nicho principal, né? Vanusa, aqui é um trabalho que eu uso o espelho, as minhas técnicas e areia. É terra. Você pode vir aqui, passar a mão. Pode passar aqui. É areia. Isso aqui é areia? Isso. A gente chama de gel-tinta. Gel é terra, né? Então é tinta misturada com a terra. Essa terra que eu usei para fazer esse quadro em especial é das margens do rio Genipapo, que fica em Campo Maior. Então foi um trabalho que eu fiz para a Batalha do Genipapo, não esse quadro, concurso que o Conselho Estadual de Cultura fez, recente, há um tempo. E aí eu fui premiado, um dos premiados. E aí eu fiz o quadro com a areia das margens do rio Genipapo, que foi, segundo a história, onde aconteceu a Guerra do Genipapo, né? Que foi um movimento de independência do nosso país. E então essa mesma areia, essa mesma terra, que é de um rio, ela conta a história de um lugar, e aí eu fiz a relação entre o pai violeiro e o filho violeiro. As nossas origens, né? Fazendo parte das nossas origens, da nossa história contada, que muitas vezes as pessoas desconhecem. Quem vê uma obra de arte, internacionalmente falando, não tem ideia de que uma arte dessa, sim, representa o Brasil. Representa o Nordeste, representa a nossa terra, a nossa história. Isso é histórico. Quando você vai ver na verdade, um quadro como esse, ele numa exposição, para um professor dar uma aula de história, é simplesmente perfeito, porque você não vai passar para ver o que é bonito e é belo, mas você vai ver que ali, por trás de tudo aquilo ali, tem uma história. O objetivo é você criar dispositivos, né, de diálogos. Então, um quadro ele é um dispositivo de diálogo, o artista faz um trabalho que é uma intervenção para criar esses diálogos, e aí você vai linkando com formação de conhecimento, né? Então, assim, aqui você tem o pai violeiro e o filho, como os violões se cruzam, né? No caso, as violas têm um cruzamento, que é justamente as memórias do pai passam para o filho, e as memórias do filho vêm a cultivar essas que foram do pai, né? Aqui dentro da viola você vai ver que tem uma pintura interna. É uma geração que não se acaba, né? Não, uma geração que é uma história que vai troca. sendo contada, uma história que hoje a gente praticamente não vê as histórias serem contadas como elas deveriam. E aqui é uma história que não se acaba até para os bisnetos e para novas gerações. Né? Sim. Passar pelos tempos, né? Então, assim, eu trabalho com memória e identidade. Meu trabalho de pesquisa como mestrado Muito era original. memória e identidade. Então, pegar um elemento de um lugar que tem toda uma história, Vanusa, e trazer isso para criar uma composição, para criar um outro enredo, você está potencializando, né, os diálogos. Aí você tem as memórias do pai dentro da viola, que é em relação à cidade. Na viola do filho você tem o ato de pescar, que era a relação do pai e o filho, quando ele pescava com o pai. Isso aqui é um trabalho que eu faço também nas minhas memórias. Quanta riqueza. Você sabe que você, falando desse trabalho, gente, eu volto uma memória, porque papai, nordestino, de São João do Piauí, lá do interior de São João do Piauí, ainda muito jovem, foi para a cidade. Sim. Naquela época, os pais
deixavam seus filhos aqui para ir ganhar dinheiro no sul do Brasil, trabalhando lá para que São Paulo acontecesse. Isso. São Paulo é feita por nordestinos. Eu acho que o Brasil é feito por nordestinos. O meu pai, ele foi para São Paulo também, né? Ele se aventurou, morou 10 anos para tentar alguns recursos. Depois ele cansou da Sim, voltou da para o agonia. Nordeste. Não, eu prefiro o Nordeste. Aí ele veio para cá. Nossa, essa história é maravilhosa. E de repente o filho vivendo com o pai o que acontece no Nordeste. Sim, né? sim. Você sabe que quando eu vim para cá, Moisés, e isso me faz voltar uma memória gigantesca na minha vida. Eu me lembro que quando eu morava no sul do Brasil, que eu nasci em São Paulo, eu olhava para o céu e não via estrela. E quando eu vim passear pela primeira vez para conhecer meus avós, ainda muito criança, porque você sabe que quem morava no sul do Brasil não tinha facilidade de estar no Nordeste todos os dias. Você esperava uma época de condição financeira boa para você viajar e vir de Gontijo ou de Itapemirim. Sim, isso. Passar 3 dias no ônibus Exatamente. para poder visitar seus familiares. E eu me lembro muito bem nessa época que eu olhei para o céu e eu vi muitas estrelas. E eu olhei e disse assim, meu Deus, tem estrela demais! Eu só via estrela nos livros, porque naquela época a poluição já impedia de você ver as estrelas. Sim. O tempo era nebuloso, né? Nebuloso. Então, assim, olha a recordação que um quadro como esse faz a gente entender. E tantas coisas boas que eu vivi hoje, tem nordestino que não viveu o que eu vivi lá no interior. Sim. Lá na terra, meu avô na frente, eu caminhando atrás, e vovô dizendo, tá chegando. É bem, não chegava nunca. E no meio desse caminho ele tirava umas colinhas que era o chamado... E dizia, minha filha, eu queria um chiclete. Naquela época eu dizia, eu queria um chiclete. Ele dizia, resina. Papai, meu avô dizia, vou lhe dar um chiclete agora. E me dava uma resinazinha e eu achava o máximo. Talvez hoje tenha filhos de piauienses que não sabem nem o que é resina, morando na capital e sendo filho daqui do Piauí. São coisas que a gente valoriza, que você valoriza, Moisés. Eu tenho uma história e essa minha história tem a ver com o lugar onde eu cresço. Então, o que eu faço é linkar o meu trabalho com essas memórias. Porque, você recordou alguma coisa, né? Eu recordo várias coisas assim. Então você entende o que a gente está falando? Com certeza. Meus pais eram de Barras. Então, eu cresci no Rio Maratauã, pescando com meu avô, com meu pai, acompanhando meu avô fazendo tarrafa. Então, toda essa relação com a terra, com o lugar, ela me diz muito. Então, os espelhos, ele vem para dizer a simbologia da soma das imagens. Porque quando a gente se vê no espelho, e tudo que se soma com o espelho faz parte do enredo. Então, quem não se identifica ao olhar no espelho com isso? Então, eu tenho um reflexo de mim sobre o trabalho, né? Tem uma pesquisadora, a doutora Elza Lagro, que é belga, é professora da UFRJ, e ela fala o seguinte, ela foi estudar os Kaxinawás, que são grupos étnicos que moram entre o Acre e o Peru. E os Kaxinawás tinham uma frase entre eles que era chamado Chai, T-X-A-I, Chai. Para os Kaxinawás, Chai significa metade de mim habita em você, como a metade de você habita em mim. Então, todos nós temos uma relação de habitar no outro. Então, eu quando tinha 14 anos que você me entrevistou, parte de minhas memórias habitaram com você. E meu pai estava lá presente com você. Você entrevistou meu pai junto. Então... Para com isso. As pessoas às vezes não entendem o sentimento de um apresentador que não é um apresentador. É um ser humano igual a você. Recordar hoje um passado. É agradecer a Deus por estar aqui. Quem trabalha com o que eu trabalho nunca vai entender a grandeza de se fazer tudo com amor. Nunca. Só sabe quem sente. Ele tinha 14 anos, eu entrevistei ele, mostrando o trabalho dele, eu grávida ainda do Renato, meu filho mais velho. E hoje está aqui, vendo você contar essa história, falando um pouco de mim, da minha vinda, do valor que muitas vezes você não dá. Você não dá valor de andar descalça, porque você quer mostrar o que você muitas vezes não é, para agradar não sei quem. Às vezes você deixa de admirar um céu, uma estrela. Com 15 anos eu vim para cá, não vi estrela em São Paulo. Então, assim, saber que meu pai morou em São Paulo para nos sustentar, deixava minha mãe meses e meses em São João do Piauí, lá no interior, para mandar o sustento, os filhos de hoje nem de longe sabem o que é isso. A gente precisa contar essas histórias. E são programas como esse que a gente está fazendo hoje que mostram
Olha o talento. Quadros que contam histórias, memórias, que fazem a gente recordar momentos. Eu conversando com ele, ele lembrando do pai dele em memória, 1 ano. Mas a mãe está agora assistindo o programa. Isso aqui, eu não sei se eu vou viver no futuro, mas meus filhos vão se relembrar. Sim. Eles vão lembrar do que a mãe deles viveu aqui hoje. E eu estou lembrando e relembrando o que eu vivi ontem com você, com 14 anos de idade. É uma experiência grata a Deus. Eu sou grata a Deus. Se hoje é o último dia, seja do que for nessa vida, muito obrigada. Sim, sempre. Pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre. Mostrando esse trabalho rico. Gente, vocês não têm ideia da importância. Eu sou grata a Deus pela honra de ter a oportunidade de estar fazendo esse trabalho e mostrando o trabalho de pessoas que têm história para contar. Trabalho que vai para a França. Trabalho que está sendo exposição no Rio de Janeiro, e é nossa, do Piauí, com a nossa terra aqui pintada, com as nossas histórias. Então eu estou muito feliz de você estar passando por aqui. Muito obrigada por você me dar esse presente. Eu que agradeço por você. Falando de presente, eu tenho um outro para você aqui. Eu sou grata por esse presente. Para mim o presente está aqui. Maravilhoso, muito obrigada. E ó, eu queria só, antes, mostrar aqui mais diretamente esses quadros que você fez. Esse aqui é representando... Esse daqui é das minhas memórias com engraxate. O engraxate, isso. Né? Que a gente pouco vê hoje em dia, né? Eu vi muito lá na Praça Rio Branco. Exatamente. Vi muito. Eu ficava com meu pai lá desenhando as pessoas ao vivo. Então, muitas das vezes que eu ficava desenhando, naquela época a polícia chegava e mandava a gente sair, porque não era permitido você estar trabalhando com arte na praça. Então eu pegava o ônibus com meu pai, a gente ia para o centro de Teresina e ficava nas praças desenhando retratos de pessoas. Meu pai, ele era o modelo, ele pousava para eu desenhar ele, para chamar a atenção do público. Então assim, a gente foi conquistando o espaço com muito esforço. E no geral, para você trabalhar com arte aqui no nosso estado, você tem que batalhar com todas as outras profissões. É uma questão mesmo, como você falou, Vanusa, de amor. Ou você ama, ou você só faz por hobby, o tempo todo entendeu? Ali, né? E assim, são muitas histórias atreladas, né? Então, o engraxate era um dos companheiros que eu tinha na minha memória quando eu ficava na praça desenhando as pessoas. Então, eu via pessoas trabalhando ali também. E eu ficava, poxa, eu também estou trabalhando aqui com desenho, tentando aqui ganhar o pão de cada dia. E tem uns engraxates também. Então, isso para mim é muito rico, sabe? E é isso, assim. Não, é lindo. E aí vem os violeiros, né? Vem a história contada, momentos vividos, isso é memória. Isso é memória que fica guardada e apresentada. E a riqueza que está aqui na pintura de terra, que você não vai encontrar em outros quadros, a não ser nos quadros do Moisés. Estou super feliz do Moisés. E assim, agradecer essas pessoas que liberaram os quadros para estar aqui hoje, o Paulo Viana sendo e apresentado. O professor Wagner Ribeiro. Gratidão a eles. Estou muito feliz. Quando você estiver lá na França, se quiser faz um zoom aqui com a gente, pra gente mostrar você, tá? Se estiver no Rio de Janeiro também com a sua exposição, sim, entre em contato com a gente, nós queremos mostrar seu trabalho. Mas pode continuar. Queria aproveitar o momento para poder fazer a entrega de um quadro que eu fiz o seu retrato, né? Usei o mesmo elemento da terra. E eu usei a terra e o espelho. No caso, os espelhos eu coloquei apontando para os seus olhos, em relação, que são a soma das coisas, né? Pelo que a gente vê no trajeto da nossa vida. E a areia, eu peguei também das margens do Genipapo, a mesma terra que eu tinha trazido lá, trouxe numa quantidade que desse para fazer uma pequena produção. E eu fiz esse quadro com a mesma areia. É uma analogia ao Piauí, porque você mesmo tendo a relação com São Paulo, você é do nosso estado. Filha de Piauí. E aqui está as suas raízes, a sua identidade, seus filhos, todos foram nesse estado, né? Lorena é malvada, né? E eu fiz essa produção me inspirando nesses elementos, nessa relação. Ai, que lindo! Meu Deus, que lindo! Nossa, Moisés! E eu coloquei Espírito Santo. Então, só gratidão a você, viu, moço? Graças te dou, Pai, a todo instante. Espírito Santo de Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado por tudo. Obrigada. Gente, eu tô muito emocionada, porque agradecer a minha produção, a Lorena.
que faz um trabalho riquíssimo, mas agradecer a você. Obrigada por enxergar minha alma, que não é minha, é de Deus. Eu só sou instrumento de Deus, Vanessa. Muito obrigada por Todos você nós somos enxergar através do instrumentos de meu Deus. olhar que eu vejo a beleza das pessoas, que eu enxergo o talento delas, que eu vejo que Deus me deu e a oportunidade de me comunicar com credibilidade, com amor e com seriedade. Eu consigo enxergar nas pessoas o talento, a beleza e a honra delas. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. A nós. Ai, gente, que coisa linda. Muito lindo, muito lindo. Vanusa, queria aproveitar para mandar um beijo para a minha esposa, Como é o nome dela? Márcia Ângela. Márcia Ângela, parabéns pelo esposo, parabéns pelo talento, pelo sucesso, parabéns ao Piauí por você existir. Que Deus continue trabalhando no seu empreendedorismo, trabalhando na sua história. Nós contamos histórias aqui no programa, porque as histórias têm valor. Que isso possa ser representado. Eu consigo ver vários talentos maravilhosos e digo de verdade, sucesso para tua vida. Obrigado, Vanusa. Ela é também artista plástica, minha esposa, e ela acompanha toda a jornada. Ela é professora de artes e ela vê todo o tempo esses diálogos, o esforço que a gente tem em relação à nossa produção. Obrigada. E é só bênçãos, tá bom? Eu recebo e consagro em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Eita, coisa maravilhosa, gente. Lorena, a gente vai pro intervalo, né, Lorena? A gente vai pro intervalo, eu volto no instante, mas antes são Instagrams, pessoas que quiserem, pessoas que estão indo pro Rio de Janeiro, pessoas que querem ver seu trabalho, como é que faz? Gente, coisa linda. Bom, o meu Instagram é Moisés Rego Estúdio, tudo junto. E também tem o meu contato, caso esteja interessado em alguma produção, em alguma tela especificamente, tem o meu número de telefone, né, que é o mesmo WhatsApp, que é o DDD 869 9927 5913. Agradecer ao ventre sagrado, que sua mãe possa permanecer muitos e muitos anos da vida prestigiando e vendo seu talento. Amém. Que você represente o nosso Piauí para o mundo muitas e muitas vezes. Obrigada, tá, Moisés? Nós vamos pro intervalo, eu volto já. Lorena, você sabia de tudo, né, Lorena?